Croquete! Já tá gravando? Já. Então tá. 3 segundos sorrindo e é isso, fala pra galera. Fala galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso A Igreja do Outro Lado. É uma honra poder estar aqui ministrando essa primeira aula para vocês. E o tema dessa nossa aula é o livro da capa preta. Tô com um aqui, ó, que é o do Gito. Não é uma capa tão preta assim, ainda mais com esse símbolo meio horroroso, mas é do que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos falar, eu dividi ela em alguns tópicos para poder trocar uma ideia com vocês e a partir desses tópicos gerar algumas reflexões. O tempo de aula ele é um tanto quanto curto para tanto conteúdo que existe a ser dito, mas vocês terão acesso a mais materiais através do que vai ser disponibilizado como material extra e complementar aí que vocês podem depois dar uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Bíblia. Primeira coisa, o que é a Bíblia? O que significa a Bíblia? De onde vem essa palavra? E eu pontuei aqui o seguinte: Biblos é o nome grego de uma cidade portuária fenícia que hoje é chamada de Gebal ou Gubla. E segundo o filósofo e historiador Filon de Alexandria, Biblos era famosa por ser a mais antiga cidade do mundo. O local foi povoado primeiramente durante o período neolítico, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Então uma cidade bastante antiga. A cidade de Biblos pode ter sido um meio de passagem para a importação dos papiros que eram levados até a Grécia. E por isso então que toda planta e todo rolo e livros produzidos ali naquela cidade passaram a receber o seu nome. Então o papel, papiros e plantas passaram a ser chamados de biblos. Posteriormente essa palavra se torna uma palavra grega que então significa papel, papiro ou livro. Então a palavra biblo vem do grego biblos, que significa isso que eu disse, e o plural de biblos é Bíblia. Ou seja, quando a gente escuta a palavra Bíblia, nós estamos pensando em livros, uma coletânea. Portanto, a Bíblia é como se fosse uma biblioteca. Legal, né? Sabia essa do Biblos? Pois é, agora você sabe. E aí agora eu vou para uma outra parte que eu quero pensar então o que são as escrituras. Porque se a gente entendeu que a Bíblia ela é um compêndio de vários livros, que para nós chega, né? Talvez você chegue até aqui essa aula sabendo que a Bíblia tem 66 livros. Mas o que está dentro dessa Bíblia? O que está dentro dessa biblioteca? Né? Quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrita, por que foi escrita e como se tornam as escrituras que nós temos hoje. Beleza? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Seguinte, a cultura dos povos antigamente, ela era uma cultura oral. Então a oralidade, ela era muito presente. As pessoas passavam os conteúdos através do que elas diziam. Então, os mais velhos falavam aos mais novos, isso ia sendo repetido, ia sendo ensinado. Até hoje existem culturas que são um tanto quanto orais. E aí que com a conquista da grafia, porque nem sempre a grafia existiu da forma que a gente conhece, mas com essa conquista, aquilo que é oral passa a ser registrado para não se perder. Então olha só, há uma oralidade, há um conteúdo, uma sabedoria sendo ensinada de forma dita e agora passa a ser registrada, para que isso não se perca. Porém, olha que legal isso aqui, na oralidade, a movimentação do que é vida para o povo é mais maleável, é mais fluida, porque enquanto comunicam vida, a vida vai acontecendo e esse mover é como um fluxo de um rio. Ou seja, o rio se move e ele vai existindo. E a vida também. Nesse movimento da vida, a oralidade também vai se movendo. Então as coisas que vão sendo ditas, de acordo com a vida daquele povo naquela oralidade, vai se adaptando àquela realidade. O conteúdo não se perde, mas ele se movimenta. Tá ok? Mas, muitos textos, então, foram escritos por muitas pessoas. Cartas, papiros, testemunhos, poesias e etc. E nós veremos em breve, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre os textos sagrados. Mas no momento em que há esse registro escrito,
isso pode correr um risco de se enrijecer um pouco mais. Porque na oralidade há esse movimento junto com a vida, porém se está escrito, a próxima geração que vai ler aquilo que está escrito vai compreender a partir da oralidade ou a partir da rigidez do texto que está escrito. Provavelmente a escrita tornou a transmissão dos conteúdos um pouco mais rígidos, dependendo de quem lê, de como se lê e a partir de quais ferramentas são utilizadas para essa leitura. Pensando um pouquinho ainda sobre a Bíblia que nós temos acesso, a configuração dessas Bíblias que nós temos é fruto de vários concílios e decisões intencionais para fechar um cânon. O que é um cânon? É um conjunto de livros, dentro dessa perspectiva do que foi inspirado, do que foi comunicado. Um grupo se reúne para tomar uma decisão, para bater um martelo sobre esses livros aqui são os livros então que vão ser considerados sagrados. E isso é chamado de cânon. E aí, como eu disse, cada cânon foi determinado e decidido por vários tipos de intenções e acordos, inclusive. Acordos políticos, intenções de cercear determinadas coisas, mas isso aí vamos aprofundar depois, tá? Pensando então sobre esses cânons, não há um consenso sobre a datação de fechamento do cânon bíblico. Muitas pessoas dizem muitas coisas, mas quando a gente vai ver alguns estudiosos, a gente vê que há uma margem de distância um pouco próxima. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que o Antigo Testamento ele foi fechado aproximadamente 465 anos antes de Cristo. E a primeira Bíblia, como temos hoje, já com o Novo Testamento, foi por volta do século 3 e 4 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de uma distância de aproximadamente 800 anos. 400 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo, tá? Muitos livros foram deixados de fora porque foram considerados não inspirados por Deus, o que era um argumento muito bom para deixar algumas tretas a não serem dialogadas. Obviamente, como eu disse, que havia muito interesse e filtro do que ficaria de fora ou não. Por exemplo, 2 livros que quase ficaram fora do cânon que nós temos hoje. O livro de Cantares e o livro de Tiago. Por quê? O de Cantares, ele era um livro considerado erótico. E aí, quando o concílio se reúne e olha para aquele livro, gente, isso aqui vai dar treta. Olha só, é muito erótico, tem muito esse envolvimento desse casal aqui. E alguém muito safo pega e fala assim, mas eu acho que a gente pode considerar essas duas figuras como Jesus e a igreja. Ah, é verdade, então não dará tanta treta se a gente pensar assim. E aí, por isso, o livro de Cantares foi mantido. O livro de Tiago, ele quase foi desconsiderado, por quê? Porque para um grupo, a fé, ela era aquilo que determinava a salvação de uma pessoa. Se você crê, isso já é o suficiente, você não precisa fazer mais nada, porque você é salvo pela fé. Só que aí aparece Tiago e ele fala o seguinte, olha só, a fé sem obras, ela é morta. E esse texto de Tiago já começou a deixar alguns preocupados, tipo assim, mas aí vão pensar então que tem que fazer obras para ser salvo. Que era o que um determinado grupo pensava, de fato. Porém, se colocar isso pode dar uma treta, é melhor a gente desconsiderar. Mas aí discutiram, brigaram, quebraram pau, e aí o livro de Tiago ficou, e a gente tem ele no cânon hoje, ok? Por isso, eu acho que esse livro que nós estamos falando, essa biblioteca, que é a Bíblia, ela não é um livro psicografado, ditado por Deus para a humanidade. Não foi alguém que sentou e aí escreveu e aí pronto, Deus falou para o povo, entendeu? Não. Ele é um livro que precisa ser lido com muita cautela, muito cuidado e muito zelo, porque para não dar muita merda. Como nós vimos e hoje nos nossos dias de hoje que tem dado muito por aí, né? Então eu falei bastante aqui nesse primeiro bloco e vou passar para o segundo, para a gente poder pensar mais um pouquinho. E aí, pessoal, bora continuar? Agora eu quero falar um pouquinho sobre textos sagrados e literalidade bíblica.
Para isso, eu gostaria de trazer um conceito que eu acho que eu inventei, que é o valor da alfabetização e do letramento dentro das escrituras. Que é o seguinte, eu acredito que existe um certo analfabetismo teológico. Eu ia trazer um coraçãozinho que eu ganhei, mas eu não trouxe hoje, então a imagenzinha vai aparecer aqui para vocês. Eu ganhei esse coração de presente da minha filha no Dia dos Pais. E ela tá com 5 anos e ela tá aprendendo a escrever. Então ela já sabe escrever o nome dela, sabe escrever o meu nome, mas eu acho que assim, alguém falando as letrinhas, sabe? E ela fez um presente todo bonitinho e falou que a professora ajudou ela a escrever o que ela escreveu. Ou seja, ela tá aprendendo a escrever, ela vai aprender a ler e daqui a pouco as palavras vão começar a fazer sentido para ela até chegar ao ponto que ela entenda o que ela tá lendo. E esse exemplo eu achei muito cabível aqui, porque as escrituras também demandam um certo letramento e alfabetização teológico para que a gente consiga fazer tais leituras. Por exemplo, o que eu acho que é importante para a língua portuguesa? As pessoas precisam aprender a ler. Depois que elas aprenderem a ler, elas precisam aprender a entender. Elas precisam aprender a entender o contexto do que elas estão lendo, o contexto literário. Elas precisam aprender a interpretar. E tudo isso, esses elementos mais rebuscados, mais refinados, eles vêm depois de uma primeira alfabetização. Concordam comigo? Se um dia minha filha aprender a ler, e aí vai chegar a frase assim, ó, fulano matou ciclano. Isso é verdade? Isso é um mito? Isso é um conto? Isso é uma parábola? Se ela só souber ler o que está escrito, ela já vai assimilar que aconteceu aquilo de fato. Porém, assim como na língua portuguesa existem gêneros literários, como redação, poesia, prosa e vários outros gêneros, em outros idiomas também acontece isso. Nos idiomas que a Bíblia foi escrita, no hebraico, no grego e no aramaico, também são povos, também são literaturas, também são idiomas que têm todos os gêneros que cabem dentro daquele contexto. Por isso que, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso, além de ter entendido o que eu li, na frase do jeito que está dita, entender que tipo de texto é aquele ali. Por quê? Porque se, assim como minha filha pode ler que fulano matou ciclano e achar que houve um assassinato de fato, sendo que era só uma história, era só uma fábula, ela pode ser confundida se ela for uma certa analfabeta nessa compreensão dos gêneros. E isso, infelizmente, meus queridos e minhas queridas que estão assistindo, acontece muito dentro da leitura bíblica. Porque existem textos ali, por exemplo, que são metafóricos. Textos que estão presentes no livro de Gênesis, por exemplo, são metafóricos e muitas pessoas, ao lerem, porque está escrito, compreendem que aquilo aconteceu de fato, simplesmente porque está escrito, desconsiderando o gênero. Então, é importante na nossa caminhada, enquanto leitores das Escrituras, aprender a diferenciar um gênero de outro gênero, para a gente não cair no erro de usar de uma certa literalidade bíblica, que inclusive serve como base para muitas violências que nós temos visto nos dias de hoje a partir de quem lê a Bíblia. Muitas pessoas têm sido assassinadas porque está escrito na Bíblia que determinada coisa tem que acontecer. E aí nós vemos violências de gênero e blá 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 blá, tá bom? Vamos seguir um pouquinho então. O que é, portanto, a palavra de Deus? Aqui eu vou adorar falar sobre isso. Existe uma diferença entre a palavra encadernada e a palavra encarnada. De onde vem a ideia de palavra? Para falar um pouquinho sobre isso, eu quero voltar na Torá, do termo hebraico yará, que significa instrução, lei ou apontamento. A Torá ela é composta
pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ela é simbolizada e pensada a partir de Moisés e as tábuas da lei. Então, toda vez que é falado sobre Moisés, está se referindo à lei. Porque, lembram da história? Ele foi ao monte, recebeu as tábuas da lei, e aí então ele passa a ser esse símbolo que representa a lei. Lembra que eu falei também que existiram concílios que deixaram livros de fora? Em alguns outros livros que nós não temos acesso na nossa versão atual, existem alguns conteúdos que podem nos dar pistas até para entender um pouco melhor sobre isso. E eu peguei aqui 2 textos que não estão no nosso cânon. Um deles está no Talmud, inclusive, no Nedarim 39b, que diz o seguinte: 7 coisas foram criadas antes do mundo, isto é, a Torá, o arrependimento, o Jardim do Éden, o Gehinom, o Trono da Glória, o Templo e o nome do Messias. Com esse texto, nós percebemos a compreensão de que, para esse povo que escreve isso, eles acreditam que antes da criação do mundo, a Torá já estava com Deus. Então a Torá, ela existe antes da criação. E ela só se materializa na Terra através, inclusive, de Moisés. Porque ele recebe as tábuas, então ele fica como esse representante dessa materialização de uma lei que já existe precedendo a criação. E um outro texto que está em Baruque 3:38 e 4:1, que diz o seguinte: depois disso, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim, a Torá que subsiste para sempre. Então o que está dito em Baruque é o seguinte, que a Torá, que estava no céu antes da criação, ela apareceu na terra e no meio dos homens ela convive. E ela é esse livro dos preceitos de Elohim. Vocês conseguem perceber já onde eu estou querendo chegar? Espero que sim, porque vocês são espertos, gente. Se a gente segue um pouquinho com esse pensamento aqui, nós percebemos que a Torá, ela tem esse peso de sacralidade para os judeus. Por quê? Porque ela já está antes da criação. Então, na mentalidade deles, é o seguinte: no céu tem uma Torá. A Torá que nós temos acesso agora, nesse momento, ela é só um reflexo daquilo que já está no céu. Por isso que ela é tão sagrada. E aí agora eu vou para o livro de João. João capítulo 1, onde está escrito o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem escreveu o livro de João? Esse conteúdo de pensar que no princípio a palavra estava com Deus, para esse momento em que João é escrito, ele é fundamental. Por quê? Porque Jesus, ele vem entre os judeus. E aí, alguns judeus passam a acreditar que Jesus é o Messias. E aí, eles vão convivendo, e determinado grupo fala: não, tranquilo eles acreditarem que Jesus é o Messias, eles não precisam não estar entre nós por causa disso, mas a gente não acredita. Deixa eles aqui perto, não tem problema não. Outros acreditavam que João era o Messias, e outros pensavam que o Messias ainda viria. Então tinha uma certa discussão de quem era o Messias. E aí, um outro costume entre os judeus é o seguinte, que aquele que é mais antigo, ele é mais verdadeiro, a palavra dele tem mais peso. Então, houve uma briga entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Por isso que quando o texto é escrito, João Batista, ele é mais velho. Lembra que quando Maria vai visitar Isabel, ela já estava grávida, João nasce primeiro, eles são primos. Então João é mais velho, por isso Jesus deve respeito a João. Só que aí é onde vem aonde vem a sacada desse grupo que eram os discípulos de Jesus, que eles falam o seguinte: olha só, João pode até ser mais velho no que ele nasceu, mas Jesus, ele está com Deus desde o princípio. E aqui foi onde deu a treta. Por quê? Porque quem está com Deus desde o princípio é a Torá, não é Jesus. Então,
para aquele grupo, houve uma comparação de Jesus com a Torá. E aí, então, não dava mais para eles caminharem juntos. Então, há um racha na comunidade, há um racha na sinagoga, e esse grupo dos discípulos de Jesus, eles são saídos do templo. E a partir desse lugar é onde se constitui e se constrói a comunidade joanina, que acredita que Jesus é o Messias e que é quem escreve o Evangelho de João. Por isso que fica registrado que Jesus é a palavra, Logos, que está com Deus desde o princípio. E aí Jesus faz o quê? Nessa perspectiva, ele vem até nós, ele habita entre nós, e é por causa disso que a gente vê a sua glória. Lembram disso? Pois é, tão parecido com a função da Torá. Então, o que passa agora a ser visto como palavra de Deus é Jesus e não mais uma escritura. E aí deu uma tretinha. É a sacralidade divina que se encarna para olhar para a vida e que faz a vida ser olhada a partir da encarnação da sacralidade divina. Pode até colocar essa frase aí na tela, hein? Vou ler de novo. O que é a palavra de Deus? É a sacralidade divina que se encarna para olhar para a vida e que faz a vida ser olhada a partir da encarnação da sacralidade divina. Por isso que nós afirmamos nesse curso que a palavra de Deus é Jesus e não a Bíblia. E quando nós dizemos isso, nós não estamos desconsiderando a Bíblia. A gente só está declarando que nós cremos que Jesus é essa palavra encarnada que traz vida a nós e nos traz o desejo de enxergar essa sacralidade divina encarnada, para que assim a gente consiga olhar para a vida. E a partir desse olhar também, a vida seja um reflexo do que o sagrado tem para nós. E para terminar esse bloco, eu penso e creio que Jesus, ele é o óculos a partir do qual toda a escritura deve ser analisada, interpretada, compreendida e vivida. Por quê? Porque se Jesus não for esse óculos, a gente corre o risco de ler errado, de interpretar errado e de fazer tudo errado, porque não há essa encarnação do sagrado, que é o que Jesus fez. Se você pensar, todas as vezes que Jesus teve treta com os fariseus ou com aqueles que questionaram ele estar contra a lei, é porque ele reinterpretava e vivia de uma forma a valorizar a vida. E isso foi o que fez da treta com muitos que questionaram e não entenderam o que ele estava dizendo. Porque Jesus traz um novo olhar. Então a palavra de Deus é esse Jesus, que é esse óculos que nos faz olhar para qualquer escritura, considerando que ela precisa ser revisitada a partir desse olhar. E é isso aí. Pessoal, pensando um pouquinho agora para frente, vou falar para vocês o que é o texto inspirado pelo Espírito Santo. Mas quero voltar um pouquinho no que foi dito, eu acho que faltou um pouquinho mais de ar aqui no que eu gostaria de falar. Voltar nesse tópico de é a sacralidade divina que se encarna para olhar para a vida e que faz a vida ser olhada a partir da encarnação da sacralidade divina. Quando eu penso que há um Deus, que há algo sagrado, um ser com o qual eu me relaciono, que eu tenho vida, que eu tenho intimidade, que eu tenho uma amizade, que eu tenho laços, que eu construo algo junto, essa relação, ela precisa se encarnar, estar aqui, ó, sabe? Virar respiração, virar tato, virar vida. Por quê? Porque quando isso acontece, aí eu acho que faz sentido o que Jesus fez. Que ele era a palavra que se encarnou e viveu entre nós. Então, a ideia é, se eu tenho uma vida com esse sagrado, ele precisa ser encarnado em mim, eu encarno essa verdade, e a partir dessa encarnação, eu olho para a vida, eu consigo entender a vida, eu passo a observar o meu redor, as pessoas, os desafios, a partir dessa encarnação, dessa relação que eu tenho, entende? E aí, a segunda parte é que faz a vida ser olhada, ou seja, tudo o que há na vida passa a ser admirado, observado, lido, a partir da encarnação dessa sacralidade divina. Agora eu sinto que eu consegui deixar mais nítido o que eu queria dizer. Por isso, partindo desse pressuposto que Jesus é esse óculos, eu penso então, o que é um texto
que é inspirado pelo Espírito Santo? Já que a gente falou o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus, como que essas coisas se configuraram. Eu penso que o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus é todo texto que tem a finalidade de gerar vida e integralidade do ser. Se um texto que eu leio, ele desintegra o ser humano, para mim, não é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Agora, se eu leio um texto e quando eu recebo esse texto, quando eu absorvo esse texto, ele gera em mim vida e me faz um gerador de vida, ele gera em mim integralidade e me faz ser alguém promotor de integralidade na existência e na vida de outras pessoas, esse texto é então um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Fora isso, não é. E ontem eu fui numa palestra muito legal, gostei muito, e ouvi uma frase que eu captei e eu falei, isso aí também eu acredito que é um texto que pode ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que é o que ajuda o ser humano a ser humano. Redundante, mas tão bonito. Porque às vezes nós esquecemos que somos seres humanos. E qual que é a maior missão do ser humano? Ser humano. Às vezes nós esquecemos de ser, de viver, de vivenciar, de estar aqui agora. Uma mentalidade que é tão posta lá pra frente, pro que há de vir, o que tem depois. Questões que são muito subjetivas e que não alcançam uma realidade do aqui e agora. Então, eu acredito que um texto inspirado pelo Espírito Santo convida eu e você a sermos, agora, nesse momento, humanos. Humanidade, fragilidade, debilidade, acerto, conquista, tudo isso num pacote só. Um texto, então, inspirado pelo Espírito Santo, me ajuda a ser isso. E não ter vergonha de ser quem eu sou. Com as minhas mazelas, sendo cuidadas, sendo trabalhadas, porque às vezes tem alguma mazela que eu tenho e que está fazendo mal para mim e está fazendo mal para outras pessoas. Então um texto inspirado pelo Espírito Santo vai vir trabalhar isso em mim, para me lapidar, para me aprimorar, para que eu seja alguém melhor para mim e, consequentemente, para a sociedade onde eu estou inserido. Então eu acredito que isso é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Para terminar minha aula de hoje, eu cito um pedaço de um podcast que eu ouvi esses dias para trás, do Ed René Kivitz, no Rival Talks. Você pode assistir lá, também tem no material complementar. Nos 24 minutos que restam para acabar o Rival Talks, ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento há uma ruptura assim, gritante. Não são uma continuidade, são universos totalmente diferentes, totalmente distantes, porque são povos distantes, são propostas distantes. E às vezes parece que há uma tentativa de uma forçação de barra em fazer com que seja uma coisa só. Eles podem estar juntos em um mesmo livro, como para nós está a Bíblia, mas tem muita coisa do Antigo Testamento que foi para aquele momento, que ficou lá, que aconteceu, que foi a construção de um povo e tudo mais. E aí, em Jesus, há uma nova proposta, há uma nova vida, há uma nova orientação e um novo olhar. Por isso que Jesus é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que nos traz um novo olhar sobre a existência e nos faz ser pessoas melhores, para que a gente olhe para a vida e encarne a sacralidade do que a gente tem e consiga potencializar a vida e integralidade por onde a gente vai. E assim, terminamos a aula de hoje. Um beijo.